Então, bom dia a todos, graça e paz, sejam muito bem-vindos. Continuando a leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Hoje vamos falar sobre o capítulo 62, que tem um assunto muito importante, comunicação. E conosco está a nossa querida irmã Florinda Gomes, da Assembra. Com você a palavra, querida. Bom dia, graça e paz. Eu peço aos irmãos que estejam em oração em vossos corações para que a mensagem que for falada possa encontrar um lugar especial em nossos corações para que nós possamos mudar o nosso modo de ser, para que nós possamos ser um povo peculiar e de boas obras, que nós devemos apresentar o nosso corpo, mente e caráter diante de Deus incontaminável. Como se diz aqui, a comunicação, vasta influência das palavras. Nossas palavras ditas, ela tem uma vasta influência para nossos irmãos e para com Deus. Aqui em São Mateus, capítulo 12, o verso 36 ao 37 fala: diga a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferir, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Então, a nossa palavra, ela pode nos justificar e também pode nos condenar. Esse capítulo eu aprendi muito, mas eu sempre pedi a Deus que guardasse a minha boca de proferir palavra que ofendesse o meu irmão e ofendesse a Deus, porque quando eu ofendo o meu irmão, eu posso estar ofendendo a Deus. Aqui fala, a voz e a língua são dons que Deus nos se ter usado corretamente, são um poder divino. As palavras significam muitíssimo. Pode expressar amor, dedicação, louvor, melodia a Deus. Ou ódio, vingança, a palavra revela o sentimento do coração, pode ser cheiro de vida para a vida ou cheiro de morte para a morte. A língua é um mundo de bênção ou um mundo de iniquidade. A gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras, nossos pensamentos, porque nós estamos preparando para não ficar aqui na terra, nós estamos preparando para a morada celestial. Todos aqueles que estão imbuídos nesse tema de ir morar nas mansões celestiais, devemos vigiar nossas palavras, nossos pensamentos, para que nós possamos cada dia mais aperfeiçoar diante de Cristo, porque cada dia nós temos uma jornada, cada dia nós temos que tirar um empecilho, um cisco que está nos impedindo a nossa comunhão com Deus. Então, diariamente, nós devemos estar corrigindo a nossa vida, a nossa língua, para que nós não venhamos falar palavra que venha nos ferir diante de Deus. Vemos aqui que alguns voltados à sua diária comunhão com Deus, revestidos da mansidão de Cristo. Suas palavras não são qual desoladora, saraivada, tudo esmagado pela frente. Dimana-lhe suavemente dos lábios e espalha semente de amor, bondade, e logo todo o seu caminho, isso inconscientemente, porque Cristo vive em seu coração, a sua influência é mais sentida do que à vista. Então, nós devemos ter cada dia palavras doces para falar com nossos irmãos e principalmente com Deus. Quando nós vamos apresentar diante do trono da graça, que é o nosso culto diário, nós devemos ter palavra doce, suave, palavras que o Senhor vai agradar. Nós temos que ter cuidado com a nossa palavra diante de Deus, porque nós vamos prestar conta de todas as palavras. Em Tiago, capítulo 3, e o verso 2, ele nos fala: portanto,
Todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, o indivíduo é perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Então, se nós não tropeçar nas nossas palavras, nós damos conta de dominar nosso corpo, porque a nossa língua, ela foi criada para louvar o Senhor, não para maldizer o Senhor, nem maldizer o nosso irmão, nem falar palavras que não vai agradar ao Senhor. Nós foi criado com o intuito de apresentar-nos louvor, assim como os anjos lá no céu, nós também temos que prestar conta de tudo que nós fizemos aqui. Em Provérbios 21 e 23 também tem uma mensagem muito importante para nós. Aqui fala, quem guarda a boca e a língua guarda a sua alma de muitas dificuldades, porque às vezes nós, pelas nossas palavras, nós vem entrar em conflito e dificuldades, que nós devemos ter muito cuidado com as nossas palavras, tudo que nós falamos, nós vamos prestar conta. Que os lamentos do infortúnio de um mundo ouve-se por toda parte ao nosso redor. O pecado está fazendo incidir sua sombra sobre nós. A nossa mente deve estar preparada para todas as palavras e obras boas. Sabemos que temos a presença de Jesus. Nós estamos todos os dias na presença de Jesus, do Espírito Santo, que o Espírito Santo é o nosso companheiro diário. E nós devemos ter cuidado em tudo que nós falar, porque tudo aquilo que nós falar, nós vamos prestar conta diante de Deus. Em Provérbios também, 18 e 21, eles... 18 e 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Aquele que usa suas palavras com clareza, com amor, com dedicação, nós vamos comer o bem do fruto das nossas palavras. Então, nós devemos ter muito cuidado com o que falar, porque tudo aquilo que nós falamos, nós vamos dar conta perante o Senhor. Doce a influência do seu Espírito, do Espírito Santo. Está ensinando e guiando nossos pensamentos, levando por falsas palavras que animarão outros, iluminando-lhe o caminho. A gente deve ter cuidado demais com as nossas palavras. Nós devemos ter palavras alegres, palavras cristocênicas. Cristo ia logo a um ponto visando. Cristo sempre nos ensinou. No ensino de Cristo não existe raciocínio longo, rebuscando complicar ele. Fere a tecla justa. Em seu ministério, lia todos os corações como um livro aberto, da inesgotável provisão de seu tesouro. Tirava coisa nova e velha para ilustrar e reforçar os seus ensinos. Tocava o coração e despertava simples evangelismo. Então, Jesus usou, na natureza, nós temos tantos livros para nos ensinar o amor de Cristo. Nós devemos olhar na natureza, tudo que Deus criou foi para nosso bem e para nossa edificação. Aqui fala de fácil compreensão, nós devemos ter nossas palavras de fácil compreensão, não usar palavras muito difíceis, porque as nossas palavras é o cheiro de vida para a vida. A linguagem deve ser clara, o assunto sério contra senso sentimental. A gente tem que ter cuidado para que nossas palavras não venham a ferir nossos semelhantes.
quem poderia ser mais digno de ocupar nossos pensamentos do que o plano da redenção? É um tema inesgotável, o amor de Jesus, a salvação oferecida ao homem descaído por esse infinito amor, santidade do coração, a verdade preciosa da Salvadora destes últimos dias é a graça de Cristo, são assuntos próprios para animar a alma e fazer que o coração puro experimente a felicidade que tiveram os discípulos quando Jesus com eles caminhou e dirigia-se para Emaús. Aquele discípulo, quando eles estavam no caminho de Emaús, eles conversavam com Jesus. Eles não sabiam que era o mestre, mas eles conversavam o que a mente deles estava voltada era para Cristo, né? Porque eles esperavam que Cristo viesse e reinasse, não fosse para morrer. Mas aí ele estava tão angustiado que não viram que era o mestre que estava com ele. Então nós devemos ter cuidado, que às vezes nós estamos juntamente com o mestre, nós não vamos reconhecer ele, por quê? Porque as nossas palavras, nossa mente está fora do alcance dele. Então, nós devemos cada dia preocupar com as nossas palavras, nossos pensamentos. Nós devemos buscar simpatia humana, que nós devemos ser simpáticos, porque o cristão ele deve ser simpático, ele não deve ser escandaloso, que nós acabamos de ouvir também a mensagem da irmã Kelly, que falou muito sobre a nossa comunicação, sobre o nosso jeito de estar na casa do Senhor, que nós devemos apresentar a Ele um culto santo, agradável, puro, porque o Senhor requer de cada um de nós que nós sejamos fiéis a Ele. Jamais pronunciamos uma palavra de dúvida, nós não temos que ter dúvida. Nós devemos examinar as escrituras para que não venhamos ter palavras de dúvida, porque tudo que nós vamos falar, nós encontramos nas escrituras, falar sobre Cristo, sobre o seu perdão, seu amor para com o semelhante. Devemos cada dia mais buscar estudar as palavras de Deus, orar em nossos corações, devemos estar sempre em oração, pedindo sabedoria do alto, porque o Senhor tem tudo que nós pedir ele vai dar, se for conforme a vontade dele, porque às vezes nós vamos pedir coisa que nós não necessitamos, vamos pedir ele sabedoria. Salomão pediu e ele deu a Salomão. Salomão não pediu riqueza, nós não devemos pedir riqueza também não, e nem bens materiais aqui, porque a nossa vida aqui é passageira. Quantos dos nossos irmãos já foram dormir no Senhor e eles buscaram o Senhor, agora está descansando no Senhor. O nosso descanso não aqui, nosso descanso é nas mansões celestiais. Nossas palavras nos influenciam tanto para o bem e para o mal. Nós devemos ter cuidado com as nossas palavras, nossos sentimentos, né, que nós vamos prestar conta. É perigoso emitir as palavras de dúvida, é perigoso questionar e criticar a luz divina. O hábito de descuidadosa, irreverentemente crítica, reage sobre o caráter, fomentando irreverência, incredulidade. Muitos homens condescendentes com esse hábito, assim, têm prosseguido inconscientemente do perigo, até chegar ao ponto de criticar e rejeitar a obra do Espírito Santo. Devemos ter muito cuidado no livro Desejado de Todas as Nações, página 323. Palavra de acusação. Nós devemos ter muito cuidado com as nossas palavras para não estar acusando ninguém. A palavra de acusação reage sobre a própria pessoa. A educação da língua deve começar conosco pessoalmente. Não falemos mal de homem algum. Nós devemos, às vezes, a gente vê muito no nosso meio pessoas falar dos governantes. Eles estão ali porque Deus colocou. Se não fosse da vontade de Deus, por mais errado que ele seja, ele só entrou ali porque Deus permitiu, porque
tudo aqui na terra rege pela vontade de Deus. Eles podem estar errando, mas eles estão ali porque Deus permitiu que ele ficasse ali. E cada erro que eles fizer é para nosso aprendizado. Nós não devemos julgar ninguém, nós devemos julgar nós temos que dar conta de nós perante Deus. Nós não devemos dar conta do ser humano, do nosso vizinho, dos nossos amigos. Vamos dar conta de nós perante Deus. Vamos preparar nossa mente, nosso caráter. A nossa preocupação é conosco mesmo. Se nós estamos agradando a Deus, se nós estamos fazendo as coisas conforme o Senhor quer. Cuidados, irmãos, com as nossas palavras. Porque pelas nossas palavras, às vezes por causa de uma palavra, nós vamos perder o céu. Nós devemos estar preocupados com o céu. A nossa meta aqui é alcançar o céu. Quantos atletas aí lutam para ganhar uma medalha que perece? A nossa coroa, ela é eterna. Devemos lutar, vigiar nossas palavras, nossa mente, nossos pensamentos, esquadrinhar nossos pensamentos para que nós não venhamos pecar contra o céu e nem contra a terra, porque nós vamos dar conta de tudo aquilo que nós fizer aqui, nós vamos dar conta. E nós temos anjos todos os dias ao nosso lado, registrando cada ato, cada pensamento, cada mínimo que seja que nós fizer aqui, está sendo registrado. Às vezes nós faz uma coisa, esquece de pedir perdão a Deus pelo erro que nós fizemos. Nós temos que dar conta de nós. Vamos vigiar a nossa língua. A nossa língua foi feita para louvar o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos cada dia mais estar nessa bendita verdade. Eu aprendi muito, assim, eu não tenho muito, não sei ensinar muito, nem explicar, mas a minha meta é alcançar a perfeição, porque é muito difícil, que eu já estou com 68 anos, mas eu não desisto. Se Deus quiser, eu vou alcançar o que eu quero. O meu desejo é alcançar o céu. Então, eu vou me corrigir em tudo, e essa mensagem hoje, ela veio de encontro com a minha necessidade de mudança, de transformação das minhas palavras, porque toda vida eu peço ao Senhor que me guarda a minha boca para que eu não peque contra o céu e nem contra a terra. Aqui fala, devemos evitar menosprezo e diferença. Todos devem dispensar o precioso tesouro do amor, não meramente para preferidos, mas por todas as pessoas que têm a mão e o coração na obra do ministério, pois todos que fazem essa obra são do Senhor. Por meio dela, aprendi da vida de Jesus lição de amor. Porque a gente, quando vai à igreja, nós vamos à igreja para cultuar e adorar a Deus. Nós não devemos estar ali olhando para nenhum irmão. Dentro da igreja é o local de comunhão. Na igreja nós devemos estar cada dia mais em comunhão. Entremos na igreja, a nossa mente tem que estar voltada para o Senhor, glorificando o seu nome, orando, e não com semblante triste, carregado, mas alegre por estar na presença de Deus. Ali na presença de Deus nós podemos estar falando com o nosso Pai Celestial, contando nossas dificuldades que temos aqui de alcançar uma perfeição, porque nós não estamos preocupados com coisa nenhuma aqui da terra. Nós devemos estar preocupados com as coisas celestiais. É para lá que nós vamos. É lá que é a nossa morada eterna. Aqui nós temos que fazer as coisas para sobrevivência, não para alcançar galardão aqui, porque o nosso galardão está preparado com Cristo. Por isso ele veio aqui na terra, deu sua vida, morreu em nosso lugar para que nós alcançar a misericórdia do Senhor. Então, nós devemos ter muito cuidado com tudo aquilo que nós falamos, porque eu não tenho sabedoria para falar.
mas o que o Senhor colocar na minha boca, eu irei falar, que nós devemos guardar nossa mente de pecar contra o Senhor. As nossas palavras, tudo que nós fizer é para agradar a Deus. Agradar o homem aqui não, mas agradar a Deus, porque nós devemos, Ele que nos fez com suas próprias mãos e nos deu fôlego de vida. E nós erramos, nossos pais erraram, pecaram. E por isso nós herdamos a maldição dos nossos pais no passado. Mas ele mandou seu filho aqui na terra para morrer em nosso lugar e pagar o preço do pecado que nós carregamos. E por isso vamos agradar a ele através das nossas palavras, nossas comunicações, devemos ser sinceras, ser fiel ao Senhor, que nós não devemos apresentar nada que desagrada o Senhor. E tudo que nós fizermos aqui é para honrar e glorificar o nome daquele que veio e deu sua vida aqui para resgate das nossas almas. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a graça hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.